pessoal. Eu sou o Kiko Afonso, diretor-presidente do Dynamo, nesse primeiro dia do Case Startup Summit. Eu vou ser o moderador desse ótimo painel, que a gente vai receber a Luciana Vaz, que é a Head de Sustentabilidade do iFood, e o André Barrense, Head do Google for Startups. Como a gente tem um tempo super curto para um tema que é super importante e tem, enfim, uma profundidade enorme, eu já queria fazer uma primeira pergunta e vocês se apresentarem primeiro e depois já responderem essa primeira pergunta. Vamos começar com a Luciana. Luciana, a gente está aqui tratando sobre o tema de impacto e diversidade para as empresas, né? E eu queria entender um pouco isso, né? Qual o papel das empresas nessa questão do impacto social e diversidade no Brasil, e em especial as empresas de tecnologia e startups? Oi, Kiko e André. Boa tarde aí para todo mundo. É um prazer estar aqui. Começando, então, respondendo qual a importância do impacto social e da diversidade, né, no mundo. Acho que a importância para as empresas são várias. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, o consumidor. O consumidor está cada vez mais engajado, o consumidor cada vez mais busca uma empresa de responsabilidade social, um produto verde. Então, acho que o primeiro ponto é engajamento do seu consumidor. O segundo, mais interno, tem a ver com retenção de talentos, atração de talentos. Então, a gente sabe que quanto maior o propósito da empresa, mais as pessoas trabalham felizes ali dentro, mais produtivas elas são, mais talentos você atrai. Né? Um outro fator é a reputação da marca. Então, a gente sabe que a empresa também é um ganha-ganha, né? Sociedade e empresa, onde ela também ganha em relação à sua marca, à sua visibilidade, à sua imagem. Além disso, falando um pouquinho do iFood, acho que a gente tem um outro fator, independente desses, que tem esse retorno maior para a empresa, a gente tem um fator que é um pouco uma obrigação. Eu brinco que o iFood ele cresce ano após ano, vários dígitos, e como que a gente devolve isso para a sociedade? Então, acho que é um pouco obrigação da empresa poder devolver também para a sociedade. Afinal de contas, a gente usa recursos da sociedade, recursos sociais, recursos naturais. Então, como a gente consegue devolver também tudo isso? Então, acho que também tem um quesito de obrigação da empresa de estar devolvendo para o ecossistema. Lu, só esqueceu de se apresentar. Se apresenta aí para o nosso público. Ai, desculpa, gente. Você já tinha apresentado. Como o tempo é super curtinho, eu estava focando aqui no conteúdo, mas eu sou a Luciana Vaz, sou responsável aí pela área de sustentabilidade do iFood. Então, isso significa que todas as ações de responsabilidade, tanto social quanto ambiental, sou eu que lidero aqui dentro da empresa. Muito legal, Lu. André, e você? Essa visão de o papel das empresas nessa questão de impacto social e diversidade no Brasil, especialmente empresas de tecnologia, né? Bom, pessoal, primeiro, obrigado pelo convite. Eu fico feliz de estar em mais uma edição do Case, mais uma edição do Startup Summit, num outro formato, mas eu acho que com o mesmo propósito de fato, chegar em todas as startups brasileiras, levando o melhor conteúdo que a gente pode, né? Então, fico feliz demais pelo convite aí do Kiko, da Associação Brasileira de Startups e do Sebrae Santa Catarina. Eu sou diretor, né, do Google for Startups aqui no Brasil, então eu lidero as iniciativas do Google voltadas para startups, não só para o crescimento individual dessas startups, né, mas também pensando, além disso, no crescimento do ecossistema, no fortalecimento desse ecossistema brasileiro, que eu acho que vem dando certo, né? Acho que a gente está aqui num evento desse porte, para mim, um símbolo importante do amadurecimento do crescimento do ecossistema. Essa pergunta aqui, que eu acho que ela não podia vir num momento melhor, né? Eu acho que hoje a gente passa por eu falo que a gente passa por uma era do propósito, né? Eu acho que a era do propósito, ela passa tanto pelas organizações quanto pelos indivíduos. Eu falo que todo mundo está investigando ali qual que é o seu propósito de vida, a sua razão de existir, né? E isso é tão importante porque determina boa parte das decisões que você vai tomar, seja na sua empresa, seja na sua vida. No caso das empresas, né, o que a Luciana trouxe é absolutamente verdade, né? O consumidor ele espera muito mais de uma empresa do que simplesmente a entrega de um produto. Ele espera a entrega de um valor com um produto ou um serviço, mas também um valor
para a sociedade que aquela empresa vai criar. E aí eu costumo dizer que as startups elas têm uma responsabilidade enorme, porque elas já nascem ou deveriam nascer com esse espírito dos tempos no seu DNA, né? Então, se a gente pegar empresas aí de algumas décadas, né, você falar sobre essa transformação envolve ali uma quebra de trajetória ou você revisitar uma cultura que já está muito enraizada, muito consolidada e, consequentemente, é mais difícil de ser mudada. Mas as startups não, elas já nascem com a possibilidade de terem como parte da sua cultura, terem como parte do seu DNA e, consequentemente, do seu posicionamento, esse engajamento com causas socioeconômicas e ambientais que são importantíssimas hoje. Eu costumo dizer que a empresa, né, ou a startup que não souber qual que é o valor social que ela está criando, ela vai estar deixando, primeiro, uma grande oportunidade na mesa de se posicionar e advogar por determinadas causas que são importantes, e aí a figura dos fundadores eu acho que é central, né? Eu falo que os fundadores eles têm que entender como empreendedores qual que é essa função, mas segundo, elas vão deixar de impactar positivamente as suas comunidades, os seus países e até o planeta como um todo. Então, eu diria que é uma condição quase que necessária as startups pensarem qual que é essa sua razão socioeconômica e ambiental de existir. Eu costumo dizer que em tecnologia, especificamente, né, Kiko, tem uma frase do Reid Hoffman que eu adoro, que ele fala que é o seguinte, que todo fundador, né, ou todo líder de uma startup, ele coloca ou ele embeda, né, no seu produto ou no seu serviço a visão que ele tem para a sociedade. Então é justamente isso, acho que todo mundo tem que embedar no seu produto qual é a visão que ele tem de transformação social e, consequentemente, construir a empresa em cima disso também. Muito legal, André. Eu acho que assim, você tocou num tema importantíssimo, que a Luciana também tocou. E assim, eu olho para essa questão de responsabilidade, impacto social, diversidade, que não é apenas uma questão de reputação da empresa, né? A gente não está mais olhando o impacto e a diversidade como algo que era 10 anos atrás, você falava, não, preciso fazer isso porque senão meu cliente vai me julgar. Não, a partir de agora, além disso, você ainda tem a questão de que isso é importante para o negócio, né? É entender que a empresa faz parte de um ecossistema, que ela tem o seu papel social, né? E que ela precisa, como a Luciana falou muito bem, retornar esse papel que ela executa, né? Os recursos que ela usa para a sociedade. Então, Lu, você acha que, assim, de fato, é uma mudança que tem acontecido nessa questão? Não é só mais reputação, né? Faz parte do negócio essa visão de impacto social e diversidade, certo? Certo, Kiko. Eu acho que não é mais só uma questão de reputação. Acho que a gente evoluiu muito, tanto agora no período de pandemia, onde acho que muitas empresas se movimentaram e aceleraram iniciativas, mas antes também. Eu acho que a pandemia acelerou tudo isso, mas antes a gente já vinha nesse movimento. Então, é super, por exemplo, dentro do iFood, a gente passou a fazer parte do planejamento estratégico, da prioridade estratégica da empresa antes do Covid, né? Então, tem 1 ano e meio atrás, mais ou menos, a gente passa a fazer parte da estratégia da companhia. Então, a gente não nasceu com isso, né, lá de essência, que eu acho que é o que o André falou, né? Acho que é super importante você já nascer com isso, mas de acordo com que a gente foi crescendo, naturalmente a gente entendeu o papel que a gente tinha na sociedade e começou a fazer essa mudança de chave. E como startup, como empresa de tecnologia que somos, a gente fez essa mudança super rápido. Hoje, né, a gente é uma empresa cidadã, a gente se posiciona dessa maneira. Então, a partir do momento onde, de fato, as decisões estratégicas têm esse viés, têm isso na veia, né? Então, a sustentabilidade está ali na mesa da tomada de decisão, aí é o momento onde a empresa deixa de estar fazendo pela reputação, né? Então, a gente não está fazendo pelo marketing, a gente, de fato, está fazendo como construção de um negócio sustentável. Isso que você falou é muito importante, né? Porque eu lembro que há muitos anos atrás, você, quando ia falar de alguma causa de impacto social, você ia na área de marketing, né? E hoje em dia, assim, muitas empresas já estão com áreas de responsabilidade social, impacto estruturadas, e o canal é realmente através deles. André, enfim, o Google tem uma série de ações nessa área, no mundo inteiro, mas para você também, eu acho que é muito claro, né, que
não é simplesmente uma reputação, né? É algo que impacta no negócio da empresa, faz parte agora do core do negócio das empresas, essa questão de impactos. Queria que você falasse um pouco disso na visão do Google, o que você acha disso? Eu estou completamente de acordo com o que a Luciana falou, né? Eu acho que se alguns anos atrás isso era visto quase que como, né, vamos falar assim, né, uma coisa que a gente tem que fazer porque, se espera que façamos, né? Eu acho que isso deixou de acontecer, isso passou a ser, de fato, algo muito mais intrínseco ao negócio, intrínseco às oportunidades que esse posicionamento gera do ponto de vista de retorno e valor para essas companhias. Né? No caso do Google, eu acho que a gente tem a gente tem uma missão que ela é grande o suficiente para continuar sendo atual até hoje, né? Que é organizar a informação do mundo e torná-la útil e acessível a todos. E isso, eu falo que é uma missão que provavelmente a gente vai continuar perseguindo por muitos anos. Agora, a nossa compreensão sobre o que vai além dessa missão, né, ou que vai conectado a essa missão, eu acho que também veio se aperfeiçoando ou veio se refinando ao longo do tempo. Mais recentemente, né, eu acho que a gente deu 2 grandes passos, na temática de diversidade e outro na temática ambiental. Né? O primeiro foi a questão do que a gente fez dos racial commitments, né, ou dos compromissos raciais. E acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, né, em relação ao ecossistema de startups, mas no ambiente de tecnologia, tudo o que diz respeito, né, à diversidade, equidade e inclusão, eu acho que deveria ser central para qualquer uma das empresas de tecnologia, sejam as grandes ou sejam as pequenas, né, ou que estão se tornando grandes. Né? Eu digo que essa é uma temática que, independente, né, do seu setor, mas acho que em tecnologia, que é onde a gente atua, isso é um desafio enorme e é um desafio estrutural e social grande que todos os empreendedores deveriam reconhecer e pensar qual é a sua forma de atuação para transformar essa realidade. O outro que a gente fez foi justamente um compromisso na área de sustentabilidade, ou melhor, um anúncio na área de sustentabilidade, foi justamente o zerar as emissões de CO2 que a gente teve desde o princípio da criação da companhia, que é algo bastante significativo, considerando os pouco mais de 20 anos da empresa. Né? O Google já vem, acho que, entendendo que como uma das empresas, né, que tem grande relevância no mercado hoje, esse posicionamento é fundamental, porque ele gera, obviamente, valor para a companhia, mas também gera um valor social tremendo e, além disso, influencia outras organizações a tomarem atitudes que também vão na mesma direção. Ninguém está dizendo que todo mundo tem que fazer tudo igual. Né? Eu falo que o mundo, ele, infelizmente, ainda tem problemas enormes a serem resolvidos, mas eu acho que cada organização tem que entender qual que é o seu objetivo, o seu desafio que vai ser endereçado. Costumo dizer, né, que antes era um pouco mais difícil de você entender aonde mirar. Eu falo que depois que a gente teve, primeiro, os objetivos do milênio e depois, né, os Sustainable Development Goals, né, os ODS da ONU, eu falo, olha um desses ODS aqui, se você mirar nele, você já vai estar fazendo um bem tremendo para a humanidade. Né? E eu falo que ali a gente tem coisas que são, de fato, problemas que não são os governos, não são, enfim, as organizações públicas, mas é a sociedade que precisa se ocupar de resolver. E isso passa também pelas empresas de tecnologia. Com certeza, André. E aí a Lu, ela citou um tema que eu acho importante, e acho que você também citou, que a gente teve alguns eventos recentes que impactaram bastante o mundo nessas causas. Né? A gente tem, na questão da diversidade, o Black Lives Matter, que é, enfim, um movimento que se tornou mundial agora, graças a Deus, né? Quer dizer, algo que finalmente começa a ter, enfim, pessoas realmente se mobilizando nessa causa no mundo todo. E a gente teve também a pandemia, que impactou duramente em diversos aspectos sociais o Brasil e o resto do mundo. Né? E acho que diversas empresas e pessoas da sociedade acordaram com esses 2 últimos grandes impactos aí, acordaram para essa temática social. Quer dizer, o que, na visão de vocês, isso teve de impacto daqui para frente? O que vai mudar, Lu? O que você acha que a partir de agora vem por aí
com essa mudança de paradigma para algumas empresas e algumas pessoas? Olha, Kiko, eu sei que o mundo aí pós-pandemia, eu acho que é uma grande interrogação, né? O que veio para ficar, o que não veio, mas eu espero que a maioria das coisas tenha vindo para ficar, né? Então, eu tenho conversado com bastante empresas e ONGs e eu tenho visto muitas iniciativas que vão continuar, né? Empresas que criaram institutos, que criaram fundações nesse momento e vão continuar depois. Então, no iFood, a gente criou uma plataforma de doação, onde a gente doa ali cesta básica, refeições prontas. É uma plataforma permanente, então isso também é uma ação que vem para ficar. E falando um pouco de diversidade, a gente também tem um conjunto de ações super recentes que a gente fez, eu acho que também motivado pelo Black Lives Matter, e todo o assunto de diversidade que está sendo uma pauta prioritária também dentro da empresa. Então, por exemplo, a gente assinou o ONU Mulheres agora no finalzinho do mês passado, a gente reviu políticas de RH, então eu vou dar um exemplo, a gente tinha um reembolso de cursos de idiomas de 30% para toda a empresa, e agora a gente tem de 70% a 30%, de acordo com o seu nível hierárquico. Então, quanto mais baixo for, maior o seu reembolso. E a gente fez isso a pedido do nosso comitê de raças. Então, foi uma necessidade que ele trouxe e a gente tirou do papel. Então, outra inovação, eu chamaria assim, que o iFood está fazendo, a gente está reembolsando 100% de cirurgia de troca de gênero, então, e fornecendo apoio psicológico. Então, é um reembolso financeiro, né, uma ajuda financeira e psicológica que a gente está fazendo hoje. Então, acho que tem uma série de iniciativas que outras empresas, a gente tem conversado também sobre esses benchmarks de diversidade com outras empresas, então a gente vê um movimento, principalmente das startups, se movimentando nesse sentido. Então, acho que muita coisa veio para ficar, e essa é o que eu espero aí no mundo pós-pandemia. Muito legal, Lu. Incríveis essas ações que vocês estão fazendo. André, fala um pouco aí como é que está no Google isso, como é que isso impactou para vocês. Acho que, enfim, impactou para todo mundo, né? Eu acho que eu falo que daria para a gente ir adicionando, né, eventos ou episódios a esses que você trouxe, né? Um que eu adicionaria, que para mim é tão importante ou tão relevante quanto esse que você trouxe, é tudo que está acontecendo agora na Amazônia e no Pantanal, né, que diz respeito à questão da biodiversidade, da questão ambiental, que parece ser brasileiro, mas nada mais é do que talvez um dos grandes biomas que a gente ainda tenha no planeta, né? Então isso tem um impacto global bastante relevante, e acho que 2020 está colocando à prova muito, né, desse nosso espírito de coletividade. E por que eu falo isso, né? Acho que, assim como a Luciana trouxe as ações do iFood, durante toda a pandemia, que ainda continua, é importante a gente dizer, né, eu vi e participei ativamente de muitos movimentos de fundadores, empreendedores em geral, organizações do terceiro setor que rapidamente conseguiram se aglutinar e transformar, às vezes, pequenas ações em grandes movimentos. Eu acho que isso colocou à prova, de novo, esse senso de coletividade e mostrou que ele vive, né? Ele está aceso e ele faz parte, né, desse nosso espírito ou do nosso jeito de viver em sociedade. Apesar do distanciamento social, também tem impactos que, como a Luciana falou, a gente ainda está entendendo qual que vai ser este novo formato que a gente vai encontrar pelos próximos meses. Mas eu acredito que esse engajamento, ele não pode se encerrar quando a gente superar essa crise. Por quê? Porque a crise nada mais fez do que ela tornou ainda mais evidente as desigualdades que a gente tem no país, né, e mundialmente. Então eu falo que ela simplesmente colocou uma lupa, né, nas questões que, de fato, elas são desafios socioeconômicos e ambientais que a gente precisa enfrentar. O Black Lives Matter, eu acho que ele como você falou, um marco importante, né, mundialmente, e quando eu falo sobre isso, eu digo que
o que aconteceu, né, que acabou sendo o estopim do Black Lives Matter nos Estados Unidos, é algo que qualquer pessoa que acompanha, enfim, periodicamente as estatísticas de violência policial, né, de homicídios no Brasil, sabe que isso faz parte da nossa realidade há muitos anos e de maneira crescente, né? Então, o que eu acredito é que isso foi, né, um chamado, ou foi, de fato, algo que trouxe a atenção, né, do grande público para um tema que a gente já vinha vivenciando e que precisava ser endereçado. No nosso caso, no Google, eu acho que isso gerou um movimento interno muito forte, né? Acho que os afro-googlers aqui no Brasil, ou o que a gente chama fora do Brasil dos Black Googler Networks, né, o BGNs, nós nos mobilizamos muito porque, de fato, acho que a gente chegou numa situação bastante alarmante. E aí, especialmente, né, acho que viu-se a oportunidade da gente avançar essa agenda de diversidade, equidade e inclusão de uma maneira muito significativa, tanto globalmente quanto no Brasil. Programas que a gente já realizava, né, como o Next Step, que é um programa, né, de trainee, de estagiários, que tirou a obrigatoriedade do inglês, justamente porque a gente sabe que isso é uma questão, é uma barreira bastante significativa ainda para um país como o Brasil, para que a gente tivesse mais estagiários negros entrando no Google e depois se efetivando como parte, né, da companhia. Além disso, todo o treinamento que a gente fez agora com o Black Ads Academy, justamente para termos mais profissionais pretos, pretas, negros e negras capazes de trabalhar com marketing digital e com tecnologia. E, especificamente no caso das startups, o Black Founders Fund, que a gente lançou aqui no Brasil, justamente como uma forma de, acho que, fincar uma bandeira numa temática que ela ainda é pouco, acho que, endereçada, mas que todos sabemos que é um desafio enorme dentro do ecossistema. Eu digo que a diversidade, equidade e inclusão no universo de startups, ela precisa ser endereçada agora, antes que se torne um problema insolucionável, né? E, além disso, eu falo que, apesar de todo o desenvolvimento, o amadurecimento que a gente tem visto no ecossistema nos últimos anos, a gente não pode fazer vista grossa para esses temas que são os desafios que a gente precisa enfrentar. Então, acho que tudo isso criou oportunidades para a gente colocar de pé ações importantes, afirmativas e transformadoras como essas. Legal, André. Eu, como vocês dois já sabem, mas talvez nem todo mundo saiba, eu sou também diretor executivo da Ação da Cidadania, que é uma ONG de combate à fome, e a gente já vem nessa briga. Acho que muito disso que você falou, André, tem muito sentido, no sentido de que antes da pandemia, esses problemas já existiam, né? Então, os problemas de impacto social, os problemas de diversidade, todos eles já eram problemas muito relevantes. Então, saiu um número do IBGE recente que mostra que mais de 80 milhões de brasileiros vivem em alguma condição de insegurança alimentar no Brasil. Isso é quase a metade da população brasileira. E eram dados de 2018, antes da pandemia. Então, esse momento, eu acho que ele foi super importante para essas lentes serem colocadas e as pessoas perceberem a realidade do que é a sociedade, né, e o que nós estamos vivendo e os desafios que a gente tem pela frente. E aí eu queria entrar numa pergunta para vocês, que a gente está aqui, enfim, num evento, o Case Startup Summit, focado justamente nas startups, e eu queria ouvir de vocês um pouco como uma startup está começando, está iniciando a sua vida, né, de empresa, de negócio. Por que ela tem que olhar para esse tema desde o começo, né? Qual a importância e a relevância de olhar isso para o negócio dela desde o começo? Porque eu acho que muitas empresas olham isso, não, isso eu vou fazer lá na frente como um trabalho de impacto social, quando eu estiver ganhando dinheiro. Não é isso, né? Eu acho que eu queria começar um pouco isso até com você, André, que está um pouco mais dentro dessa questão das startups especificamente. Não é assim, né? Na verdade, elas têm que olhar isso desde o início, desde a concepção da empresa. Tem poucos sócios negros, né, de startups no Brasil, founders. Como é que a gente endereça essa questão e para que as empresas e startups entendam a relevância disso desde o começo? Bom, vamos lá. De fato, acho que desde que eu estou no Google, né, a gente tem mais de 260 startups que passaram por nossos programas e várias delas cresceram muito, se tornaram hoje startups que de fato são referências nos seus mercados. E eu concordo com o que você disse, e eu falo que, assim, um dos meus objetivos pessoais
né, quando eu trabalho com essas startups, é plantar uma semente ali, né? Eu digo que, como tudo, ela também, como tudo numa startup, né, ela pode, às vezes, demorar para amadurecer, porque tem várias prioridades que estão ali na vida do fundador, né, e dos sócios daquela startup, que são, de fato, importantes até para a própria sobrevivência do negócio. Mas eu digo que essa semente ela precisa ser plantada cedo. Por quê? Eu falo que isso não é só bom para a empresa, isso é muito bom para os empreendedores que estão por trás daquilo. Por quê? Eu digo que você saber para que você está fazendo alguma coisa é o que te dá o nutriente, te dá a energia para quando a coisa ficar difícil, você perseverar e continuar fazendo, né? Se você não sabe ali o porquê, cara, se você não se importa de fato com alguma coisa muito relevante ali, nos primeiros desafios você já vai começar a se questionar se aquilo de fato vale a pena, né? Então, essa conexão com algo que muito provavelmente é maior do que a própria empresa ou do que a sua própria capacidade de solucionar sozinho, mas que te dá justamente essa conexão com uma causa, com um propósito muito relevante que você deseja transformar. Isso, para os fundadores, ao longo de uma jornada que provavelmente vai ser longa, pelo menos 7, 10 anos, se você pensar ali numa estratégia de saída, você se manter 10 anos motivado ou 7 anos motivado, matando um leão por dia, tomando um monte de porrada, se você não souber exatamente o porquê que você está fazendo, é bem provável que você não chegue na linha de chegada ali. Você não vai conseguir completar essa jornada. E além de tudo, né, como bem a Luciana ressaltou no princípio, hoje a gente mudou muito o perfil do consumidor e como ele escolhe o que ele vai consumir, né? Isso por si só já seria motivo para você fazer essa investigação de uma maneira muito profunda e entender o que a sua marca, o que a sua startup vai comunicar para o mundo, né? Mas eu falo que não adianta você fazer o purpose wash, né? Você simplesmente fazer uma lavagem ali de propósito, uma lavagem de causa. Se não for uma coisa que o fundador de fato acredita, aquilo não dura 2 campanhas de marketing, sabe? Se não for uma coisa que você de fato tem como valor, aquilo não dura 1 ano, que já vai ser engolido e já vai ser, obviamente, percebido que não é real. Então, esse é um exercício que eu falo que é importante até para longevidade e sustentabilidade dos empreendedores e daquela organização que eles estão criando, né? Porque é isso que faz com que organizações elas durem 10, 20, 30, 40, 50 anos. Né? É essa clareza de qual é a visão de sociedade, a visão do que eles querem impactar, que vai dar essa energia, que vai dar esse nutriente ao longo da jornada. Então eu costumo dizer que não necessariamente a startup vai saber, mas a gente quer plantar essa sementinha desde o princípio porque é importante. E aí eu fico bem feliz porque o tema da diversidade é algo que eu vejo cada vez mais os fundadores muito preocupados. Muito preocupados. Acho que eles entendem que isso tem reflexos no produto, isso tem reflexos na marca, isso tem reflexos na cultura da empresa. Então, todas as startups que eu tenho conversado têm essa preocupação. Nem todas têm ações concretas, mas diversas startups já têm ações muito concretas. Poderia citar algumas aqui. Acho que a Terra é uma startup que tem ali uma ação e tem um discurso muito sólido em relação a esse tema. A Social Miner, que agora acabou de ser adquirida pela Local Web, sempre teve isso muito, muito bem representado. O Nubank, eu converso com o Davi de vez em quando, eles têm isso também muito, muito firme. Então, são vários bons casos que demonstram que isso já entrou na agenda dos fundadores e dos líderes das startups hoje. Muito bom, André. Eu acho que tem um ponto que a diversidade traz muito importante, que é a questão da inovação, né? Quando você traz diferenças de pessoas culturais, raciais, de gênero, etc., visões diferentes de um mesmo negócio, né, trazem uma riqueza, né, de informações, de visões que podem só melhorar o negócio, né? Lu, o que você acha disso? Nessa visão, as startups elas têm essa importância
de pensar isso logo do começo, né? Acho que, enfim, vocês têm um case de sucesso enorme aí no trabalho que vocês estão fazendo, mas o que você poderia falar para esse empreendedor que está começando agora, que olha e fala, cara, faço isso agora ou deixo isso lá para frente? Para mim, o André já disse tudo, né? Mas o ponto principal para reforçar é o propósito. Então, você não vai criar uma startup hoje e amanhã está fazendo sucesso, amanhã está do tamanho que você queria. Então, você vai precisar nessa trajetória de uma chama todo dia. Não vai ser fácil. Então, ter esse propósito, para mim, é o principal ponto. E é um propósito para você ir trabalhar todo dia, é um propósito de vida para você acordar, então é pessoal e profissional. Então, você ter esse propósito, para mim, é a grande chave. Então, isso que é a importância da sementinha que o André falou, a importância para você continuar a sua trajetória e não desistir no meio do caminho. Então, não vai ser fácil. Então, ter essa visão, esse valor forte é a chave para mim, para de fato você ter sustentabilidade na sua startup, no seu negócio. Muito bom, Lu. André, a gente está chegando perto do final, então eu queria abrir um espaço aí para vocês falarem um pouco do que vocês estão fazendo, né? Recentemente, o Google anunciou a criação do Black Founders Fund, né? Você teve um papel absolutamente importante nisso, inclusive quero te parabenizar aí, sou teu fã, você sabe disso. E queria que você falasse um pouco disso, o que é o Black Founders Fund, por que ele foi criado, e a importância disso também para a empresa e para a sociedade. Kiko, obrigado. Momento agora, então, de falar isso, né, das coisas bem concretas que a gente está fazendo e acho que convidar todo mundo que está ouvindo, participando do case, a conhecer. De fato, a gente lançou, né, há algumas semanas o Black Founders Fund, que é um fundo que o Google criou para investir em startups de fundadores negros e negras, que são fundadores e que lideram startups aqui no Brasil e estão buscando investimento ali no estágio de seed, né? Então, investimento ali de mais ou menos R$1 milhão, R$1,5 milhão, no qual a gente possa participar, né, como um dos investidores. A gente vai realizar, ao longo dos próximos 18 meses, aproximadamente 30 investimentos, com tickets variados ali, dependendo do estágio da startup, mas o mais legal é que a gente vai investir sem reter participação dessas startups e se a gente quer mais do que ter participação, a gente quer ser um aliado. Então, assim, a gente vai investir e vai te ajudar a fazer a sua startup chegar no próximo estágio de desenvolvimento. Para mim, pessoalmente, foi um tema bem importante, né? Eu acho que eu sou filho de uma mãe negra, um pai branco, e tive aí, acho que, muitas oportunidades na vida. Boa parte delas, acho que eu tive porque eu entendi que eu precisava correr atrás, né? Porque as coisas não estavam dadas. Mas eu considero que hoje eu posso ajudar e fazer esse tipo de projeto, iniciativa, justamente para ampliar as oportunidades para aqueles empreendedores que a gente sabe que ainda enfrentam barreiras visíveis e invisíveis numa sociedade como a que a gente ainda vive, e que tem a sua trajetória empreendedora realmente mais difícil do que a grande maioria dos empreendedores que são brancos e que têm outras oportunidades postas, porque, de fato, a gente ainda tem um sistema, uma sociedade que tem um racismo sistêmico ali que acaba prejudicando bastante o acesso, né, a oportunidades. Então, eu diria que você, empreendedor, procure saber sobre o Black Founders Fund, entenda se é o momento de você buscar um investimento e, se for o momento, por favor, nos mande aí um alô, acesse a plataforma e, por favor, a gente quer encontrar os melhores empreendedores, as melhores empreendedoras negras e investir em vocês, tá bom? Eu digo, Kiko, que assim, você é um grande aliado nosso, você, o Dínamo e todo mundo que está por trás da organização sabe da importância da gente advogar por ações como essa. A gente não vai resolver sozinho o problema, mas a gente sabe que tem um papel importante de colocar luz e colocar, de fato, a importância que o tema merece para a gente conseguir mexer esse ponteiro da diversidade, equidade e inclusão no ecossistema de startups. E a hora é agora. Eu acho que não tem um melhor momento para a gente fazer isso.
É isso aí, André. Parabéns mais uma vez aí pelo incrível trabalho, cara. Lu, e no iFood, me fala um pouco o que vocês estão fazendo, o que vocês estão planejando. O trabalho de vocês já é incrível, mas, enfim, eu sei que vocês estão planejando muita coisa aí pela frente. Tá ótimo, Kiko. Vou falar um pouco da frente de impacto social. Acho que eu já citei algumas das nossas iniciativas de diversidade aí ao longo aqui do painel, mas falando específico de impacto social, acho que a nossa grande entrega foi a plataforma de doação permanente no nosso aplicativo. E qual é o benefício, né? Por que a gente fez isso? A gente fez para fomentar a doação recorrente no Brasil. Então, a gente sabe que os problemas sociais que a gente tem hoje, as demandas da população mais vulnerável, elas não são pontuais, elas são recorrentes, elas estão aí antes da pandemia, depois da pandemia, então elas são recorrentes, e que o brasileiro ele doa muito pontualmente. Então, como a gente muda essa realidade? Então, foi por isso que a gente quis criar essa plataforma permanente para fomentar a doação recorrente. E por que isso é importante? Isso é importante porque, com essa recorrência, você muda hábitos. Mudando hábitos, você muda a cultura. E qual a importância de mudar a cultura? A importância é que, mudando a cultura nas pessoas, você vai ter líderes, você vai ter pessoas que tomam a decisão mais solidárias. Então, as empresas são feitas de pessoas, os governos são feitos de pessoas. Então, fomentando essa solidariedade e essa mudança de cultura, a gente vai ter um futuro onde os tomadores de decisão, seja no setor público, seja no setor privado, eles vão tomar decisões mais conscientes, já tendo, desde a essência, a responsabilidade social e ambiental. Então, acho que esse é o nosso grande objetivo. Como o André comentou, a gente não vai conseguir mudar isso sozinho, é um problema estrutural que a gente tem, né, social, quanto o problema da diversidade em todos os níveis, né, de raça, de gênero, de PCDs, de LGBTI+, todos, a gente tem um problema estrutural. Acho que o nosso grande objetivo é fomentar essa mudança de cultura, para que no futuro esses tomadores de decisões tomem decisões melhores para toda a sociedade. Muito bem, gente. Poderia continuar aqui por horas. Infelizmente, a gente está chegando no final. Queria trazer uma mensagem que é nessa linha do que vocês estão falando sobre a gente fazer a nossa parte, né? Eu lembro muito de uma história que Betinho contava, que ele falava que tinha um beija-flor apagando um incêndio na floresta, que a gente pode até pensar no Pantanal hoje, um pequeno beija-flor, que é o que está acontecendo. Milhares de associações e entidades estão tentando apagar um incêndio elas mesmas. E aí chega uma pessoa, o urso, e olha para o beija-flor e fala, mas você não vai conseguir apagar esse incêndio. E ele fala, bom, pelo menos eu estou fazendo aqui a minha parte, né? Eu acho que é isso, acho que estamos todos nós juntos aqui tentando fazer a nossa parte. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Foi uma honra estar aqui ouvindo o trabalho que vocês têm feito. Parabéns para vocês e que, enfim, 2021 seja um ano muito melhor do que esse. Se vocês quiserem falar aí 30 segundos de encerramento só para finalizar. Lu. Queria agradecer aí, Kiko, pelo convite, agradecer aí toda a organização do evento. Foi um prazer estar aqui dividindo com vocês. E parabéns, Kiko, mais uma vez, não só pelo trabalho no DinamoCast, mas pelo trabalho também na Ação da Cidadania, onde a gente ajuda aí todo o Brasil. E parabéns, André, aí, por todas as iniciativas também dentro do Google. Legal, Kiko, obrigado aí pelo convite. Lu, prazer te conhecer aqui virtualmente, mas eu queria agradecer também, é óbvio, que a Associação Brasileira de Startups, o Sebrae Santa Catarina, né, e o Startup Summit pelo convite. Acho que é legal demais a gente manter essa chama acesa, né, do ecossistema brasileiro, independente, né, de não termos o evento presencial. E como o Kiko falou, eu tenho certeza que a gente vai sair muito melhor do lado de lá, né? Mas enquanto a gente não chega, acho que a gente tem que manter essa mesma firmeza, acho que individual e coletiva, porque acho que a travessia ela vai requerer o melhor de todos, né? O melhor de todos nós. Então, acho que se cada um fizer a sua parte nesse processo, tenho certeza que o novo normal vai ser muito melhor. Obrigado, gente. Obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado a você por estar aqui com a gente até agora. Até a próxima.